Olá, caros alunos. Meu nome é Yuri e ministrarei a vocês o conteúdo básico de eletromagnetismo. A seguir, apresentarei os tópicos de carga elétrica e lei de Coulomb. E lembrem-se, se tiverem qualquer dúvida, é só deixar um recado no AVA ou entrar em contato comigo diretamente no grupo de WhatsApp. Vamos lá e bom estudo a todos! Eletromagnetismo, carga elétrica e lei de Coulomb. Antes de começarmos o conteúdo sobre carga elétrica e de suas interações, é conveniente primeiro tratarmos a respeito do átomo. Átomo é a menor partícula que constitui um elemento químico, formado basicamente por um núcleo de partículas com cargas neutras, os nêutrons, e partículas com cargas positivas, os prótons, e uma região externa, a eletrosfera, formada por partículas com cargas negativas. Em seu estado natural, o átomo é eletricamente neutro, ou seja, a carga total negativa das partículas que o compõem é igual à carga total positiva das partículas que o compõem. Convencionou-se que a carga elétrica dos elétrons é negativa e a carga dos prótons é positiva. Cabe aqui uma importante observação. Os elétrons e os prótons não são cargas elétricas, mas sim possuem cargas elétricas. Carga elétrica é uma propriedade que existe na matéria. E ao se falar em cargas elétricas, o elétron e o próton possuem uma carga elementar, cujo valor é de aproximadamente a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade utilizada para a carga elétrica no sistema internacional. E sendo atribuído um sinal para a carga de cada uma dessas partículas, a carga do elétron é de aproximadamente a menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, e a carga do próton é mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb aproximadamente. Assim, os elétrons e os prótons são partículas com cargas elementares, ou seja, possuem o menor valor para a carga elétrica. Isso implica que qualquer corpo eletrizado, ou seja, que possui uma carga elétrica, tem como valor um múltiplo inteiro da carga elementar. Por exemplo, não existe um corpo que seja carregado com uma carga de menos 0,5 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, ou de 3 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, pois esses valores não são múltiplos inteiros da carga elementar. E quando falei que os elétrons e os prótons possuem a menor carga elétrica possível, não estamos considerando os quarks, que são partículas que, teoricamente, possuem uma carga elétrica menor que a carga elementar. Mas como os quarks só existem no interior de algumas partículas, como por exemplo os nêutrons e prótons, e não podem, pelo que se sabe, até hoje, serem observados de forma isolada, continuaremos considerando ainda que a menor carga observada são as que existem nos elétrons e nos prótons. E ao discutirmos sobre cargas elétricas, é importante conhecermos alguns tipos de materiais, que são os materiais condutores, os materiais semicondutores e os materiais dielétricos, e que são de interesse no estudo do eletromagnetismo. Aqui, trabalharemos com materiais condutores e materiais dielétricos. Os materiais condutores são materiais cujas cargas elétricas se movem com facilidade. Exemplo de materiais condutores são os metais. Nos metais, os átomos podem compartilhar um mesmo elétron. Os elétrons se movem entre os átomos com facilidade. Se, por exemplo, conectarmos um fio metálico em uma tomada, e essa tomada fornecendo uma tensão, ou voltagem, como também é conhecida, fornecerá energia aos elétrons, fazendo assim com que eles se movimentem.
E com esse movimento temos inclusive uma corrente elétrica. O outro tipo de material são os materiais dielétricos, conhecido popularmente como isolantes, onde as cargas não conseguem se deslocar de um ponto a outro, estão bem presas as moléculas aos átomos que o compõem. Exemplo de materiais dielétricos são plástico, borracha e vidro. Mas ao falarmos de materiais condutores dielétricos, inclusive eu citei corrente elétrica, é possível nós carregarmos eletricamente esses materiais sem utilizarmos uma bateria ou mesmo a tomada. A esse efeito damos o nome de eletrização. Na eletrização nós podemos colocar ou retirar cargas elétricas dos materiais. Se, por exemplo, inserirmos cargas elétricas negativas no átomo, ele torna-se eletricamente negativo. Claro, o átomo está em seu estado natural neutro. Quando colocamos cargas elétricas negativas nele, ele terá um saldo maior de cargas negativas. O mesmo acontecerá quando nós retirarmos cargas negativas do átomo. Ele assim torna-se eletricamente positivo, pois agora ele terá um saldo maior de cargas positivas. E essa eletrização existem três tipos: eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. Aqui vamos trabalhar com eletrização por atrito. Na eletrização por atrito, nós pegamos dois materiais e atritamos um no outro. Por exemplo, se pegarmos aqui um pedaço de lã atritando num bastão de vidro, acontecerá que a lã ela vai retirar as cargas negativas do bastão de vidro. Então a lã ficou com as cargas negativas, então foi eletrizado negativamente. E o bastão de vidro ele foi eletrizado com cargas positivas, pois perdeu para a lã suas cargas negativas, seus elétrons. Cabe lembrar que são os elétrons que fazem essa transição, essa mediação na eletrização. Existe inclusive uma tabela denominada tabela triboelétrica que informa os sinais com que cada corpo fica ao ser atritado. Por exemplo, aqui, se ao invés de um bastão de vidro tivéssemos um bastão de ebonite, o bastão de ebonite, ao ser atritado com lã, captaria as cargas elétricas, os elétrons do lã, e ficaria eletricamente negativo. E a lã, por sua vez, que perdeu seus elétrons, ficaria com as cargas elétricas positivas. Existe um experimento na qual consiste em atrair pequenos pedacinhos de papel, pode ser papel higiênico bem picotado ou lenço de papel, em um estado eletricamente neutro, ele pode ser atraído por um objeto que esteja eletrizado. Por exemplo, se nós pegássemos um bastão, no caso, carregado negativamente, por que esse pedacinho de papel sentiria-se atraído? Esse é o mesmo exemplo que acontece quando pegamos um pente também, feito muitas vezes em salas de aula, e atritamos no cabelo e aproximamos de pequenos pedaços de papel. Bom, quando um objeto está eletricamente carregado, está com uma certa quantidade de cargas elétricas, e ao aproximarmos de um corpo neutro, no caso papel, as moléculas do papel se polarizam. No exemplo aqui, nós temos um bastão de cargas negativas. Assim, ele atrairá as cargas positivas e irá repelir, pela polarização, as cargas negativas. O efeito global será a concentração de cargas nas bordas do papel. Assim, as cargas negativas do bastão irão atrair as cargas positivas do papel, gerando assim uma força de atração elétrica. Nós temos aqui um efeito de atração elétrica. Para explicarmos esse efeito de interação elétrica, devemos lembrar o seguinte, que cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. Mas foi em 1783 que
que Coulomb estudou a interação elétrica entre cargas. E ele, de uma forma experimental, verificou que a força de interação elétrica entre duas cargas é igual ao módulo da carga de cada uma das partículas dividida por distância ao quadrado multiplicado por uma constante. Cabe aqui uma observação. Essa força é o módulo da força, quer dizer, é o valor absoluto, o valor numérico. As cargas estão em módulo. E ela é inversamente proporcional, esta força, à distância ao quadrado. Pois, se duas cargas elétricas estiverem cada vez mais distantes uma da outra, a força de interação irá diminuir. Agora, se aproximarmos duas cargas elétricas, a interação elétrica entre essas cargas aumentará cada vez mais. A força, ela é descrita como um vetor, ela é descrita na forma vetorial. Então, na sua descrição, colocamos uma seta, na letra que representa a força, e um versor. Esse versor, representado aqui pela letra R com um chapéu, informa a direção e o sentido do vetor. Então, nós aqui colocamos que as forças que apontam para a direita são positivas e as forças que apontam para a esquerda são negativas. Notem que temos aqui um par de ação e reação. Em módulo, a força de interação entre as cargas é igual para as cargas que o compõem. E a força sempre é descrita entre duas cargas. Existe nessa expressão também a constante K, essa constante de proporcionalidade, que tem um valor de aproximadamente 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb quadrado. E muitas vezes é descrito na literatura como 1 sobre 4πε0, sendo epsilon a constante de permissividade elétrica do vácuo. E seu valor é de aproximadamente 9 vezes 10 a menos 12 Coulomb quadrado por Newton metro quadrado. Assim, faremos aqui 2 exercícios para melhor entendermos o conteúdo. O primeiro exercício diz: considerando duas cargas fixas, conforme ilustrado, calcule a força eletrostática na carga 1 devido à carga 2 e na carga 2 devido à carga 1. Onde a carga 1 tem o valor aqui de menos 10 microcoulomb e a carga 2 tem o valor de 2,0 microcoulomb. Micro, representado pela letra grega mi, equivale a 1,0 vezes 10 a menos 6. Assim, a carga 1 tem o valor de menos 10 milionésimos de Coulomb e a carga Q2 tem o valor de 2,0 milionésimos de Coulomb. E a distância entre as cargas é de 5 centímetros, ou por outra, 5,0 centímetros. Então, primeiramente, nós calcularemos a força na carga 1, devido à carga 2. Claro, a carga 1 sente uma atração elétrica pela carga 2, pois ambas têm sinais opostos. Então, o primeiro passo é calcular o módulo da força. Utilizamos a expressão para a força coulombiana, ou força eletrostática, substituímos os valores e chegamos ao resultado de 72 newtons. Observe aqui que o valor da distância entre as cargas, dada pela letra R, que era de 5 centímetros, foi convertida para metros, pois utilizamos o Sistema Internacional de Unidades. E micro, Coulomb, também foi convertido para 1,0 vezes 10 a menos 6 Coulomb. Agora, vamos adicionar um vetor. O vetor é representado por uma seta e é colocado à mão. E acontece que o vetor está acompanhado de um versor, que indica a direção e o sentido que o vetor aponta. Aqui escolhemos um valor arbitrário para esse versor, o versor R, ele está apontando uma direção arbitrária R. Porque nós escolhemos assim.
Agora vamos calcular a força na carga Q2, devido à carga Q1. Então a carga 2 também sente-se atraída pela carga Q1. Então o primeiro passo, novamente, é calcular o módulo da força e vamos chegar, é óbvio, ao mesmo resultado, pois os valores são os mesmos. Chegamos ao valor em módulo de 72 newtons. Ambas as cargas sentem a mesma força. É um par, ação e reação. Só que tem um detalhe muito interessante aqui. Na hora de colocarmos o vetor, note que o vetor ele aponta na mesma direção da carga Q1. Só que está no sentido contrário. Um vetor tem um módulo, que é o tamanho, a direção é para onde ele aponta, e o sentido é o sentido contrário. O sentido pode ser direita, esquerda, para cima, para baixo, negativo, positivo. Então aqui, como ele é o sentido contrário ao caso de Q1, nós colocamos o sinal de menos. Esse exercício é de uma maneira bem arbitrária. Nós não colocamos eixos cartesianos, como muitas vezes colocamos, só para termos uma noção maior da questão também vetorial. Para esclarecer um pouco mais essa questão de versor, vamos imaginar agora uma base formada pelos eixos cartesianos x, y e z. Então o versor ele é um vetor de tamanho unitário, com o objetivo de informar a direção e o sentido de um vetor. Assim, nós teremos a seguinte situação. Todo vetor que estiver apontando na direção do eixo x, ele terá um versor que nós vamos designar pela letra I com um acento circunflexo, o I chapéu. E o mesmo faremos para o vetor que estiver apontando na direção y, onde utilizaremos a letra J com chapéu, ou circunflexo, e todo vetor que estiver apontando na direção do eixo z, utilizaremos a letra K com circunflexo, com K chapéu. Agora, se eles apontarem no mesmo sentido, mas em direções opostas, nós vamos colocar um sinal negativo. Então, o versor menos I, menos J e menos K apontam respectivamente na direção dos eixos x, y, z, mas em sentidos contrários ao seu crescimento. Nós aqui, por conveniência, ao invés de utilizarmos as nomenclaturas I, J, K para versor, vamos utilizar as nomenclaturas x, y e z, com circunflexo, com chapéu, para os respectivos eixos x, y, z. Não está errado quem quiser utilizar a nomenclatura IJK. Eu vou preferir fazer assim, com x, y, z, mas sintam-se à vontade. Vamos então a um outro exercício, que diz o seguinte. Calcule as componentes horizontal e vertical e o módulo, a direção e o sentido da força resultante na carga Q0, devido às outras duas cargas, conforme ilustrado a seguir. Temos aqui, então, dois eixos, x e y, formando um plano cartesiano, e três cargas, carga Q0, carga Q1 e carga Q2. Queremos saber a interação eletrostática das cargas Q1 e Q2 na carga Q0. Então, primeiro passo, vamos indicar os vetores das forças que atuam na carga Q0. Então, chamamos de F1 o vetor que representa a força da carga Q1 atuando em Q0. E F2 o vetor da força da carga Q2 atuando em Q0. Observe que a carga Q0 tende a ser repelida pela carga Q1 e atraída pela carga Q2. A soma vetorial é feita de uma maneira geométrica. Então, a força resultante, que é a força de F1 mais F2, tem como resultado esse vetor ilustrado em vermelho. Assim, se
pegássemos a carga Q0 e ela estivesse solta, não estivesse presa no eixo, e colocássemos exatamente nessa posição, ela tenderia a se movimentar na mesma direção e sentido dessa força resultante. Bom, então representados os vetores, o segundo passo agora é calcular cada uma das forças de forma separada. Então, primeiro vamos calcular a força F1. Então, utilizamos a fórmula da força eletrostática, substituímos os valores com as devidas transformações, utilizando o Sistema Internacional de Unidades, centímetro para metro, microcoulomb, colocamos o valor de 10 a menos 6 e chegamos à força F1 em módulo, o valor de 30 newtons. Então, à mão, nós colocamos um vetor. E nós estamos vendo o seguinte, que a direção desse vetor ela está no eixo x, do x, só que está no sentido contrário. Então, por isso, nós colocamos um sinal de menos. Então, já calculamos o vetor F1, devido à carga Q1 à carga Q0. Observe também que nós estamos interagindo duas cargas elétricas positivas. E a resposta foi um valor negativo, um vetor com valor negativo. As nossas contas são calculadas em módulo. O sinal indica apenas o sentido em que o vetor aponta. No caso, o sentido negativo do eixo do x. Ele é colocado à mão. Vamos agora com o terceiro passo, calcular a força F2, que é a interação da carga Q0 com a carga Q2. Esse vetor F2, ele não está na direção nem do eixo x e nem na direção do eixo y, está no plano. Para isso, será necessário, a primeira coisa, vamos calcular o módulo. Calculando o módulo e substituindo os valores, chegamos que nós não temos o valor do R dessa distância. Mas nós temos aqui a configuração de um triângulo. Então aplicamos o teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado é a soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, no caso é dado pela distância R entre as cargas, e como catetos nós temos os valores de 3 e de 4 centímetros. Assim, utilizando o teorema, chegamos ao valor de 5 centímetros para a distância entre as cargas. Substituindo na expressão, chegamos em módulo ao valor de 14,4 newtons. Então, para calcular a força, começamos com um módulo. E o vetor? Para onde ele aponta? Esse vetor F, como dito, ele está no plano cartesiano, não está no eixo. Então vamos fazer o seguinte, vamos decompor F2 em componentes nos eixos x e y. E vamos chamar de F2x o vetor F2, que ele é a projeção do vetor F no eixo x, e a projeção do vetor F em y de F2y. E atribuímos um ângulo que será muito útil para nós. Assim, utilizando a trigonometria, as relações de seno e cosseno de um triângulo, chegamos ao seguinte valor, que cosseno de θ é F2 sobre x, ou seja, cosseno de θ é o cateto adjacente, que é o cateto que está junto do ângulo, que é o F2 de x, dividido pela hipotenusa, que é o F2, que é o lado oposto ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E o seno de θ é o cateto oposto ao ângulo, que é o F2 de y, dividido pela hipotenusa. Assim, temos os valores de F2 de x e F2 de y. Agora temos que calcular o valor do cosseno e do seno, pois o F2 foi calculado anteriormente. Vamos utilizar, então, aquele triângulo utilizado anteriormente, onde nós
nós pegamos esse triângulo e aplicamos novamente as relações trigonométricas, pois o ângulo é o mesmo. Então, cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, nos fornece o valor de 3/5, e o seno de θ oferece o valor de 4/5. Assim, substituindo os valores, nós temos que F2 de x nos dá o valor de 8,64 newtons, apontando na direção positiva do eixo x. E o valor de F2 de y nos dá como 11,5 newtons, apontando na direção do eixo y sentido positivo. Vamos então calcular as componentes horizontal e vertical. Somamos F1 com F2, que é o valor da força resultante, onde F2 ele possui duas componentes, x e y, então nós substituímos os valores e somamos os vetores que estão na horizontal e, no caso da componente vertical, só existe ela, deixamos e chegamos ao seguinte valor da força resultante das componentes horizontal e vertical, menos 21,4 newtons, mais 11,5 newtons, um na direção do eixo x e o outro na direção do eixo y, a parte horizontal e a parte vertical. Agora vamos calcular o módulo, a direção e o sentido do vetor resultante. Então esses dois vetores em azul são as componentes horizontal e vertical do vetor resultante. E o vetor resultante é esse desenhado em vermelho. Aplicando o teorema de Pitágoras, pois temos novamente a configuração de um triângulo, chegamos que o módulo do vetor resultante é igual a 24,3 newtons. E a direção e o sentido? Bom, a direção e o sentido é dada pelo ângulo em relação ao eixo. Nesse caso, chamamos de ângulo φ, para não confundir com o θ, que foi descrito anteriormente. Então, esse ângulo φ, ele vale 90 graus mais um pequeno arco, chamado de alfa. Nós colocamos o nome de alfa aqui. Então, utilizando a trigonometria, nós temos que cosseno de alfa é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aqui, nesse modelo, nessa ilustração, nós vemos que o cateto que está junto do ângulo alfa é o f de y. Então temos que tomar cuidado, né? Muitas vezes achamos que a parte y é a parte do seno. Não. A parte do cosseno é o cateto que está junto dele. Nesse caso, o fy. Assim, o cosseno de alfa vale aproximadamente, com os arredondamentos, 0,47. Aí eu faço uma pergunta. Qual é o ângulo, ou por outra, qual é o arco cujo cosseno dá 0,47? Então, o ângulo alfa ele é igual a um arco, a um ângulo cujo cosseno dá 0,47, que é aproximadamente 62 graus. Assim, esse ângulo φ vale aproximadamente a 152 graus. Portanto, o módulo da força resultante é 24,3 newtons e a direção e o sentido é de 152 graus em relação ao eixo do x.